Olá pessoal, vamos aqui mais uma aula, né? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente vinha trabalhando, que é leitura musical, né? Leitura de partitura. Então a gente falou aqui, só para a gente pegar, né? De onde a gente começou até, a gente falou de notação musical, falou das notas musicais, da pauta, que é o nome que a gente dá esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços que escrevem as notas. A gente falou do nome das linhas e dos espaços, falou das linhas suplementares superiores e inferiores, falou da clave de sol também, que esse sinal fica aqui no começo da pauta e serve para indicar o nome das linhas e dos espaços. Então, aqui, como eu disse, né, a gente tem aqui o nome das linhas e dos espaços, né, quando a clave é de sol. Se mudar de clave, muda o nome de todas as linhas e de todos os espaços. Responder esse questionário, né? Falou também das figuras de notas, também chamadas de valores positivos. Responder esse outro questionário. Eu mostrei para vocês como é que funciona isso na prática, né? E agora a gente vai falar isso aqui, ó, figuras de pausas, certo? Figuras de pausas, também chamados de valores negativos, certo? Então é o seguinte, da mesma forma que nós temos a semibreve. O que é a semibreve? A semibreve é o nome que a gente dá a essa bolinha aqui, né? Que vale 4 tempos. Então, da mesma forma que a gente tem a semibreve, e ela é um valor positivo, a gente tem o valor negativo, que é a pausa de semibreve. Ela é representada por isso aqui, ó. Então, vamos ver aqui o que significa. Ó. Figuras de pausas são sinais que indicam a duração de silêncio. As figuras de pausas chamam-se também valores negativos e, conforme a sua duração, recebem formas e nomes diferentes. Os nomes das figuras de pausas são os mesmos das figuras de notas. Então, pessoal, como eu falei, a semibreve. Vamos dar exemplo aqui a semibreve. A semibreve você não passava 4 sons, 4 tempos cantando o som da nota, né? Por exemplo, tá. Com a pausa de semibreve, você passa 4 tempos em silêncio, certo? A semibreve preenche 4 tempos também, só que é 4 tempos em silêncio, certo? A semibreve, 4 tempos tocando a nota ou cantando a nota, e a pausa de semibreve é 4 tempos em silêncio. Então, o símbolo da pausa de semibreve é esse aqui, ó. Esse símbolozinho, né, grosso aqui, que fica fixo na quarta linha, certo? Ele fica exatamente nesse local. Se aparecer um símbolo parecido com esse em outro lugar aqui da pauta, não é uma pausa de semibreve, é outra coisa. A pausa de semibreve, ela se caracteriza por isso, ela fica sempre aqui, ó, pendurada na quarta linha. A gente vai para o próximo, ó, pausa de mínima, certo? Pausa de mínima é esse símbolo aqui, ó. Perceba que ele parece com a pausa de semibreve, mas ele só parece, porque ele está aqui, ó. Ele está preso aqui, está acima da terceira linha, certo? A pausa de semibreve, ela está pendurada na quarta. A pausa de mínima, ela está exatamente em cima da terceira linha, certo? Então, a pausa de semibreve preenche 4 tempos em silêncio, 4 tempos sem tocar nada, sem cantar nada, o próprio nome já diz, pausa, certo? Então, é 4 tempos só marcando os tempos do compasso, certo? 1, 2, 3, 4. Não canta nada, nem toca nada. E a pausa de mínima preenche 2 tempos, só que 2 tempos de silêncio. 1, 2, pronto, sem cantar nada. Aí nós temos os demais, que é a pausa de semínima, que é essa figura aqui, representada por essa figura, ou essa, certo? Mais comum vir essa figura aqui, essa é a pausa de semínima, preenche 1 tempo em silêncio. Seguindo, a gente tem a pausa de cocheia, que é essa outra figura, ela preenche meio tempo em silêncio. Na sequência, a gente tem a pausa de semicocheia, que é essa outra figura, ela vai preencher 1/4 de tempo em silêncio. A pausa difusa, essa outra figura aqui, vai preencher 1/8 de tempo em silêncio. E a pausa de semifusa, que é essa outra figurinha que vai preencher 1/16 do tempo em silêncio, certo?
Então, da mesma forma que os valores positivos, os valores negativos também vão preencher, né, os tempos do compasso, só que em silêncio, certo? E cada um vai valer metade do anterior, certo? Então, a pausa de mínima vale metade da de semibreve. A pausa de semínima vale metade da de mínima. A pausa de cocheia vale metade da de semínima. E assim sucessivamente, certo? Funciona da mesma forma, só que quando ele aparece, você não tira som nenhum, certo? Você fica em silêncio. Pronto. Acabou aí o mistério. Então, sigamos, né? Então, aqui, ó, está especificando para a gente. Tem a pausa da semibreve está colocada abaixo da quarta linha da mínima, acima da terceira linha. Como eu mostrei para vocês, né? E aqui, ó, ele está mostrando as notas da escala de Dó maior, em 2/8. Então, primeiramente, o que é uma escala? Eu falei nas outras aulas. Uma escala é uma sequência de notas musicais, certo? Como o próprio nome já diz, escala. Sequência de alguma coisa. No nosso caso, escala se tratam de música. Quando a gente fala de escala, a gente está falando de uma sequência de sons musicais, de notas musicais, né? Então, aqui nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então é o seguinte, essa escala ela está em 2/8. O que significa dizer que a escala está em 2/8? Nós temos 1/8 quando nós temos a sequência de 8 notas, certo? Então, desse Dó até esse outro Dó, nós temos 8 notas, certo? Então, quando nós temos entre duas notas, nós temos 8 notas entre elas duas, como essa aqui, né? Esse Dó e esse Dó. Entre essas duas notas, nós temos 8 notas. Então, nós dizemos que nós temos 1/8, certo? Aí, se a gente contar desse Dó para esse outro Dó lá de cima, nós temos mais 8 notas. Então, nós temos outra oitava. Então é o seguinte, juntando tudo, nós temos 2/8. Nós temos 1/8 desse Dó até o outro Dó, e nós temos outra oitava desse Dó até esse outro Dó, certo? Então, percebam que é como se fosse uma escadinha de som, certo? As bolas estão subindo aqui, ó, como se fosse subindo uma escada. Isso aqui está... O aspecto visual aqui dessa escrita está indicando para a gente que os sons estão ficando cada vez mais agudos. Então, desse Dó até esse outro Dó, as notas ficaram cada vez mais agudas, certo? Então, a escala vai subindo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vai continuar subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí vai, certo? Até chegar no outro Dó. Vai ficando cada vez mais agudo. Então, oitavo musical é isso. É uma distância que nós temos entre 8 notas, né? Aqui é 1/8, daqui para cá é outra oitava. Então, se a gente for fazer daqui até aqui, desse primeiro Dó até o último Dó, nós temos 2/8, certo? Seguindo. Aí aqui a gente tem esse questionáriozinho que vocês vão responder, eu vou mandar para vocês, certo? Vocês vão responder esse questionáriozinho. Vamos para frente. Aqui a gente vai falar das claves. Então, a gente conheceu a clave de Sol, que é aquele símbolozinho, aquele sinal bonitão lá, famosão, conhecido, né? Que é esse aqui, clave de Sol. Ela serve para quê? Ela serve para indicar os nomes das linhas e dos espaços, não é isso? Então, além da clave de Sol, nós temos outras claves também. Uma dessas claves é a clave de Fá. Então, a gente lembra que a clave de Sol ela fica na segunda linha. Isso quer dizer que o nome da segunda linha vai se chamar Sol. Não é isso? E a partir daí, a gente vai tirar o nome das demais linhas e dos espaços. Então, aqui funciona da mesma forma. Percebam que o símbolo é diferente. Esse sinal aqui, provavelmente, vocês não é tão comum quanto o da clave de Sol. Provavelmente, vocês não viram ele muito por aí. Então, esse sinal é uma clave. Se chama clave de Fá. Clave de Fá na quarta linha, certo? Esses dois pontinhos aqui, eles vão indicar qual é a linha que ela está. Perceba que os dois pontinhos estão aqui entre a quarta linha. Então, esse aqui está me dizendo que essa clave de Fá ela está escrita na quarta linha. Então, o nome da linha que ela está escrita vai ser o nome dela. Se o nome dela é clave de
Fá e ela está na quarta linha, então o nome da quarta linha vai ser Fá. A partir daí, você vai tirar o nome das outras linhas e dos outros espaços. Se a quarta linha vai ser Fá, o quarto espaço vai se chamar Sol, que é a nota que vem depois do Fá. E a quinta linha vai se chamar Lá, que é a nota que vem depois do Sol. Aí da mesma forma você faz descendo. Se a quarta linha se chama Fá, o terceiro espaço vai ser o nome da nota que vem antes do Fá, que é a nota Mi. Se o terceiro espaço se chama Mi, a terceira linha vai ser a nota que está antes do Mi, vai se chamar Ré. Se a terceira linha se chama Ré, o segundo espaço vai se chamar Dó. Se o segundo espaço se chama Dó, a segunda linha se chama Si. Se a segunda linha se chama Si, o primeiro espaço vai se chamar Lá. E se o primeiro espaço se chama Lá, a primeira linha vai se chamar Sol. Pronto, é assim que funciona. E essa clave ela também possui linhas suplementares superiores e inferiores, da mesma forma que a clave de Sol. Então, na clave de Sol, o nome das linhas e dos espaços, o nome das linhas, por exemplo, seria Mi, primeira linha, aí Sol, segunda linha, Si, terceira linha, Ré, quarta linha e Fá, quinta linha. Se a clave fosse de Sol, seriam esses nomes. Mas a clave não é de Sol. O símbolo que eu tenho aqui no começo é o símbolo da clave de Fá. É esse aqui, ó. Então, primeira linha vai se chamar Sol, segunda vai se chamar Si, terceira vai se chamar Ré, quarta vai se chamar Fá, que é o nome da clave, e quinta vai se chamar Lá. Então fica Sol, Si, Ré, Fá, Lá. E os espaços, primeiro espaço vai se chamar Lá, segundo vai se chamar Dó, terceiro vai se chamar Mi e o quarto vai se chamar Sol. Então os espaços ficam Lá, Dó, Mi, Sol. Então os nomes das linhas são Sol, Si, Ré, Fá, Lá e os espaços são Lá, Dó, Mi, Sol. Isso na clave de Sol, na clave de Fá da quarta linha. Aí nós temos a clave de Fá também na terceira linha, certo? Que a gente vai ver depois, né? Aí a gente tem esse questionário aqui que vocês vão responder, certo? Vão responder, eu vou colocar depois lá, pra vocês verem. Aí aqui tem a duração dos valores, que é o que eu expliquei na última aula, né? Tem a semibreve, que vale por duas mínimas. Consequentemente, uma mínima vai valer duas semínimas, né? E por aí vai, né? Tem sempre essa relação de dobro e de metade. É uma matemáticazinha básica. Da mesma forma acontece com as pausas, ó. Uma pausa de semibreve, ela vai valer por duas pausas de mínima, né? Porque uma pausa de semibreve sozinha ela preenche 4 tempos. E duas pausas de mínimas vão preencher 2 tempos cada uma, né? Juntando as duas é que dá 4. E a pausa de semínima vai preencher um tempo, né? Então, uma pausa de semibreve, ela vale por duas pausas de mínimas e ela vale por 4 pausas de semínimas, né? Sigamos. Aí eu falei na última aula do compasso. Compasso é uma subdivisão musical, né? Em tamanhos iguais, né? Como se eu pegasse uma música e separasse ela em tamanhos iguais. Então, esse tracinho aqui, ele vai se chamar barra de compasso ou travessão, certo? Então, ele está indicando o final do compasso, né? Chegou aqui, acabou o compasso, aqui acabou de novo, né? Perceba que os espaços aqui têm tamanhos iguais, né? O compasso não é dividido em tamanhos iguais, né? Pronto, então aqui nós temos uma música sem sons ainda, né? Nós temos aqui a clave de Sol, indicando que as linhas vão se chamar Mi, Sol, Si, Ré, Fá, e os espaços serão Fá, Lá, Dó, Mi. Nós temos os compassos aqui. Não sei que compasso é esse ainda, mas nós temos os compassos divididos, né? E temos aqui as barras de compasso, né? Então, pessoal, essa aula também vai ser dividida em duas partes. Aqui nós vimos a primeira parte da aula, certo? Então, eu volto já com a segunda parte da aula.